contentes de estarmos mais uma vez neste dia na casa de Deus para o adorar e servir ao Senhor. Gostaria de ler um texto bem conhecido de todos nós, que é Efésios capítulo 6, versículo 10. Apenas este versículo que diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus amados irmãos e irmãs, obreiros do Senhor, nós vemos nesta carta aqui a razão, a base para o que os jovens acabou de cantar sobre ser resistência, porque não temos como resistir ao mundo se não for segundo o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Se nós não buscarmos em Deus, está fortalecido na palavra dele, está fortalecido na graça dele, nós não conseguiremos resistir, bem como também está com a nossa fé alimentada. O apóstolo João, escrevendo a epístola de 1 João, no capítulo 5, ele disse: esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos, a vossa fé. Ou seja, o que faz nós triunfarmos neste mundo, vencermos, ir contra este mundo, na contramão do mundo, se implica a nossa fé. Por isso que o crente, ele precisa estar fortalecido na fé, dia após dia, revestido da graça de Deus, da unção de Deus, do poder do Espírito Santo, para poder vencer o mundo. Senão não vence, senão vai acabar o quê? Caindo, tropeçando. Por isso que a exortação paulina na carta aos Gálatas é clara: estáis, pois, firme na liberdade em que Cristo nos libertou. Ou seja, quantos têm caído da graça, mas nesta noite o Senhor está aqui para te dar graça, para te fortalecer, para te dar a unção, alimentar a tua fé e você se fortalecer, ficar firme e continuar caminhando, marchando na presença de Deus. Senão não tem como ir na contramão do mundo, senão não tem como resistir ao mundo, porque o mundo, ele é sedutor, o mundo, ele é muito sedutor, e se eu e você não vigiarmos, o mundo pode nos tragar. Irmãos, a Bíblia fala de um homem chamado Demas, que trabalhou ao lado do apóstolo Paulo, um grande cooperador do Senhor, e do apóstolo Paulo ali auxiliava ele. E diz a Bíblia que Paulo, no final dos seus dias, escrevendo a sua última carta pastoral, chamada de 2 Timóteo, ele vai dizer: Demas, amando o presente século, se desviou. Ou seja, eles, na linguagem do hino que os jovens cantaram, ele não resistiu ao mundo, ele não resistiu à paixão do mundo, mas era antes Demas lado a lado com o apóstolo Paulo, mas no final ele se deixou ser seduzido pelo mundo, amando, diz o apóstolo Paulo nessas palavras, amando o presente século, havia se desviado. Presente século é uma figura de linguagem para se referir ao mundo, ou seja, ele não resistiu ao mundo. Por quê? Por causa do amor que acabou tendo para com o mundo. Por isso, nesta noite, o Espírito Santo nos exorta, nos aconselha pela palavra, a que eu e você não venha trocar a eternidade pelo presente tempo. Ele trocou Demas, a eternidade, pelo presente século, pelo presente tempo. Não resistiu, mas eu e você podemos resistir se tão somente continuarmos se alimentando da palavra de Deus, se fortalecendo. Então você vai
existe apenas de boca, é no dia a dia, é na prática que você vai resistir. É diante da tentação, é diante da sedução que você vai resistir ou não, mas vai resistir se tiver graça de Deus, e se não tem, Deus está aqui para te dar graça.